Diniz, é claro que o ápice foi o choro, né? Mas quem teve a oportunidade de acompanhar todo aquele dia, era uma aula magna na PUC, aqui no Rio, é importante destacar que antes o governador vinha criticando a imprensa, né? E praticamente responsabilizou a mídia por toda essa celeuma. Em que medida? O argumento é mais ou menos o seguinte: não, criticaram tanto o uso dos royalties, né? As reportagens mostravam tanto que os recursos não eram bem aplicados, que alguém teve uma ideia genial de tirar esses royalties do Rio, né? Então, isso é importante destacar, porque mostra que, apesar de os jornais assumirem bandeiras e, de uma certa maneira, fazerem até campanha pró-Rio, isso não é um comportamento de manada, né? Permanece o senso crítico, né? Permanece o sentido de estar vigilante e acompanhar, sim, o uso desses recursos, né? Esse é o primeiro ponto a destacar. E essa questão da bandeira, o colega lá da Gazeta, Antônio Carlos Leite, ele apontou bem, né? O leitor pede isso hoje, né? Assumir bandeira, dar essa orientação. É algo que está dentro da expectativa, assim, do cartel do que o leitor vem exigindo dos veículos, né? E eu acho que o outro ponto que eu queria destacar é que o deputado Ibsen ele também inaugurou a categoria dos royalties eleitoreiros, né? Porque ele se queixa de ter sofrido, vamos dizer assim, um linchamento, mas ele ganha o dividendo político disso, né? Ao longo da campanha eleitoral, certamente a gente vai poder acompanhar esses colegas do Sul com mais profundidade ainda, mas polarizar, virar a referência dessa história é importante para ele. No nosso ponto de vista, ele tem a estatura de um anão político, né? Mas acaba se transformando num gigante, pelo menos em algum momento. Mas você há de convir que é uma perversidade, né? Ele foi inocentado e é um deputado como outro qualquer e tem direito a pensar nacionalmente também, não é? Que foi o projeto dele, né? Não, isso é fato, mas é importante destacar que o próprio deputado, ele adotou uma postura muitas vezes de deboche em relação ao Estado, né? Fazia provocações e tal. Eu acho que ele jogou uma isca de uma certa forma, sabia da reação que isso poderia provocar e apostou que faturaria politicamente mais à frente. João Domingos, o diretor de conteúdo do jornal, do Diário de Pernambuco, levantou uma questão que é técnica, que envolve e diz respeito aqui a um programa como Observatório da Imprensa, né? Que ele fala que ele, inclusive, uma atitude muito corajosa, ele critica até o seu jornal que não foi suficientemente claro, profundo nas explicações, mas, por outro lado, ele toca num problema muito sério, é que ele diz que as agências do sul do país não fornecem uma visão total do problema. Mandam matérias que dizem respeito, digamos, aonde elas estão sendo redigidas e não oferecem uma visão total do problema, e por isso que ele não teve material para dar uma cobertura que fosse realmente federal. Como é que você que está na capital, como é que você vê isso? Olha, Diniz, na verdade, vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares, né? A imprensa, ela é corporativa, né? Ela é caseira. Eu vou dar exemplos. O próprio Diário de Pernambuco, que o nosso diretor de redação falou, o Diário de Pernambuco pertence a uma rede de jornais que também tem uma agência, ela pertence à rede dos diários associados, né? Essa agência existe, essa agência distribui fotografia, distribui notícias e tal. O que há é que como tudo praticamente no mundo, as coisas são e a imprensa não faz disso, são corporativas. Vamos pegar 3 exemplos que apareceram. O caso do Rio Grande do Sul, a nossa colega fala que ela praticamente enaltece a emenda do deputado, que na verdade é o seguinte, vamos também esclarecer isso. Essa emenda que é atribuída ao Ibsen Pinheiro, na verdade ela é criada pelo deputado Humberto Souto, que é ex-ministro do Tribunal de Contas da União, ministro aposentado, fundador do PFL, está no PPS por conveniências políticas e durante a Constituinte foi o autor de dos projetos que quase, na época o presidente Sarney disse vai quebrar o país, que é a segunda lei do Zebu, que na verdade foi a primeira grande anistia aos ruralistas, foi dada na Constituinte pelo deputado Humberto Souto,
O deputado Ibsen Pinheiro pegou carona nisso e mais um outro deputado do Piauí também pegou carona. A nossa colega do Rio Grande do Sul fala e ela, claro, puxa a sardinha ali para o lado do Ibsen Pinheiro. Recentemente, a coisa de um ano e pouco atrás, isso vai mostrar como, e eu quero dar esse exemplo para mostrar que a imprensa, ela puxa para o seu lado, e por isso eu fiz aquelas observações com relação ao Rio de Janeiro. A 0 hora, a coisa de um ano atrás, quando saiu a coisa de 2 anos atrás, saiu a Força Nacional de Segurança, a manchete da 0 hora foi assim: General Gaúcho comandará a Força Nacional de Segurança. Não tem uma manchete mais caseira do que essa. A semana passada, ou há 15 dias, um jornal de Pernambuco, eu não posso dizer agora se é o Diário de Pernambuco ou o Jornal do Comércio, a manchete mesmo foi assim: Mega Sena é de Recife. Ela não disse, por exemplo, que a Mega Sena saiu para Recife. Ela disse a Mega Sena é de Recife. E assim vai. Essa coisa não é de se assustar, não é novidade. O jornalista Gay Talese, quando escreveu O Reino e o Poder, a história do New York Times, ele conta que o diretor do jornal em Washington, eu agora não me lembro o nome dele, ele impedia que os jornalistas de Nova York, que pertenciam ao New York Times, fossem ao Washington. Ele não deixava. Aqueles caras não eram bem-vindos e se fossem para lá, ele impedia de trabalhar. Os jornais brasileiros, pelo menos, não fazem isso. O pessoal de São Paulo, quando vem para Brasília, eu acredito que seja bem tratado. Nós, quando vamos para São Paulo, somos bem tratados. E assim por diante, quando vamos para o Rio e tal. Então, quando se atribui também só às agências de notícia, que elas, e certamente elas mandam suas notícias, porque uma grande agência pertence ao Estado, outra pertence ao Globo, outra pertence à Folha, e certamente ali vão os pontos de vista de cada um. E fora outras que existem aí, como essa própria do Diário Associado. Então, cada um puxa para o seu lado e cada um está fazendo sua cobertura do jeito que acha que está melhor fazendo para vender para um público que compra aquilo, sempre lembrando que tem isso. Fora essa questão da questão eleitoral, que certamente vamos tocar nela ainda, tá? Tá bom, muito obrigado. Professora Argelina, temos várias perguntas, e sendo uma de São Paulo, da Maria Costa. Ela pergunta, afinal, essa emenda constitucional ou não? Eu acho que eu não saberia responder isso, porque até os juristas divergem com relação a esse ponto. Eu acho que o artigo da Constituição você pode olhar de um jeito ou de outro. Então, deixa eu aproveitar. Não, é porque não é à toa que os juristas criaram essa expressão, data venia, exatamente. Sempre respeitando uma eventual discordância e tal. Isso faz parte da ciência jurídica, né? Que, aliás, é interessante. Há uma expectativa grande de que o Supremo intervenha se não for resolvido no Congresso, Gilmar né? Mendes se posicionou, Gilmar Mendes, certamente. Mas eu queria perguntar à senhora sobre a questão do pacto federativo. Quer dizer, houve ameaças mesmo, ou se esse tipo de disputa não acaba sendo positiva, como a guerra fiscal. A guerra fiscal entre Estados também mexe com o pacto federativo, mas ela cria uma competição, sem dúvida, capitalista. Né? Exatamente, E, na verdade, eu acho que é um certo exagero dizer que essa questão afeta o pacto federativo.